Fala galera, boa noite, começando mais um Central FFV, o segundo episódio, o programa que nasceu para valorizar os atletas e as competições de toda a região. Lembrando que estamos em época de Copa TV Grande Rio de Futsal, a principal competição da nossa região durante todo o ano, isso é inegável e claro, o foco então será mais um dia de Copa TV Grande Rio. Antes de mais nada, eu peço para vocês que estão aí na live interagir. Bora simbora, Felipe e Gabriel, tô acompanhando. Qualquer coisinha aí, é só mandar um oi e uma pergunta que eu tô respondendo imediatamente. Olha, lembrando que após a live, amanhã você tá no YouTube, para todo mundo que quiser assistir, que perdeu a live, assistir lá no YouTube e ser feliz acompanhando a Central FFV. O que vai ter hoje? Vai ter muita coisa boa, muita polêmica, vai ter opinião. Quero também trazer a goleada do Garapa, a goleada do Rio Vale Sports. Também destaque individual, que para mim foi o principal nome da abertura da Copa TV Grande Rio de Futsal. Tudo, análise sobre o primeiro dia da mais querida do Nordeste. E no final, vou montar a seleção da rodada da abertura, na minha opinião. Aí eu quero ver se vocês vão concordar. Tem gente grande, tem gente pequeno. Vamos ver no que dá, viu? Hoje tem muita coisa para falar, então bora começar. A competição rolou e a primeira coisa que chamou a atenção foi o calor. Meu Deus, aqui tá quente, mas lá tava mais quente ainda. O calor lá tava demais e eu acho, vou logo justificar em nome dos atletas, eu acho que influenciou, viu? Influenciou no ritmo do jogo, na intensidade, não só do divisão especial, como também Série Ouro, como também Sub-20. O Sub-10 eu não assisti, não acompanhei, mas especialmente o Sub-20 para frente, eu assisti e percebi realmente que a intensidade poderia ser maior e não foi por causa do calor. Tem algum atleta aí? Se tiver, vocês concordam ou não? Deixa eu responder aqui, ó. Bubis, tamo junto. Minha máquina, você é o melhor. Bubis, garapeiro, tá feliz, né? Vou falar sobre o Garapa, Bubis, meu parceiro. Vou falar sobre o Garapa. Gilan Barros, cuida, tamo junto. Joaquim Neto da Cruz, cuida. César Júnior, essa camisa aí atrás é do Petrolina. Ah, do Paizinha. Do PFC, é sim, é sim. César Júnior, é ela mesmo, essa relíquia. Reconheceu, né? Botei pra virar quadro porque é uma camisa que marca a minha essência, que marca a essência da FFV. É daí, dessa camisa, que mostra o porquê que eu amo tanto o futebol e o futsal. Minha avó Paizinha naquele tempo tinha esse time. E aí eu acho que eu traduzo todo o meu amor pelo futebol vindo nessa camisa, viu? Desde a primeira vez que eu ouvi falar dela, eu já fiquei apaixonado. Então vamos aqui, vamos continuar. Tamo junto, Luiz Fernando, Rony Batata. Bora simbora, meus amigos. Beleza, muito quente mesmo. E como eu já disse, realmente acabou prejudicando a intensidade dos jogos. Começando pelo Sub-10, a goleada do Castro Alves diante do Ananeri. Uma goleada por 9-2, mas isso não me chamou a atenção. O que chamou a atenção mesmo foi lá, rapaz. Tomara que essa senhora esteja aqui na live. Acho que não conheço ela. Mas eu queria muito que ela escutasse isso. Mãe, quando for para um jogo, categoria Sub-10, se controla, mãe. Quando eu cheguei lá, eu fiquei logo horrorizado com essa cena. A mãe fazendo um escândalo danado em um jogo do Sub-10. Sub-10, repito, claro, é para competir. Mas acima de competir, tem que ser brincar. Então você que está aí, pai de aluno, de atleta Sub-10, em qualquer categoria é feio, mas no Sub-10 principalmente, que é onde crianças se divertem, evita esse estresse todo, tá xingando na frente da arbitragem, mesmo que seja para arbitragem, as crianças estão vendo aquela cena, vão se espelhar de forma negativa em você. Então isso foi o meu destaque no Sub-10, uma mãe realmente muito exaltada, de forma muito feia mesmo, e eu espero que isso não acontecer mais. JNT Futsal, quando apertava na corda sem terra, podia ir pra casa de Paizinha. Ah, essa daí foi muito usada, viu, pra tirar do prego de muita gente. JNT, tamo junto aí, Igor, eu acho que tá falando. Bora simbora, continuando aqui, vou falar sobre a categoria Sub-20. Esse jogo eu tive o prazer de transmitir.
Ouro Preto, Rio Vale Esporte, tá na live, tamo junto, um grande projeto, parabéns pelo projeto, campeão da Copa Francisca de Futsal de Base. E o Petrocity, atual campeão da Copa TV Grande Rio de Futsal. A equipe do TikTok, o guri que é craque de bola, meu Deus do céu, esse menino é muito bom. Ele mesmo se lesionou durante o jogo e mesmo assim, quando voltou lesionado, fez uma obra-prima que já foi postado na FFV. O Rio Vale Esportes, que teve também um destaque do Moisés Petrolina, vou falar dele lá na frente, e também o Gustavo Orocó, que marcou 2 gols, venceu a equipe fragilizado, atual campeão Petrocity. É um Petrocity que totalmente modificado em relação ao que foi ano passado. Já te respondo, Gabriel Garcia. Bora simbora. Então, Ouro Preto, que é o projeto do Rio Vale Esportes, venceu, goleou por 6-2 na estreia. E o Petrocity vai ter que mudar muito as suas caras para, se quiser sonhar com esse bicampeonato. Eu particularmente não gostei do que mostrou em quadro o time do Petrocity. Um jogo de certa forma foi equilibrado, mas não é um Petrocity candidato ao título como foi campeão ano passado. É minha opinião. Tô dizendo a vocês, não tem um filtro não aqui na live da Central FFV. Antes de entrar em outro tema, deixa eu responder aqui, ó. Joaquim Neto. Cuida minha máquina, sou o pai de Mateuzinho e gosto muito de futebol. Tamo junto, Joaquim. Quem não gosta tá sem internet. Futebol e futsal é bom demais. Eu também sou apaixonado, viu, Joaquim Neto. Joseph, tamo junto, JK Evitos, meus parceiros. Gabriel Garcia, o campeonato de futsal de Dormentes, vai ter não? Boa pergunta, eu também não sei te responder. Pra quem não sabe, é uma coisa que eu não expus na FFV, mas quem tá na live vai saber agora. Eu não faço mais parte da Prefeitura de Dormentes, apenas como mídia. Se me contratar, estarei lá, mas por enquanto não tenho informação do campeonato de futsal de Dormentes. Vai ter não? Não sei, Gabriel. Eu estou na mesma interrogação, viu? Bora continuar nas pautas dos dias? Entramos no jogo do Dunas contra Casa Nova. Esse jogo gerou bastante comentário antes da bola rolar. Foi um jogo bom. Como já disse, uma intensidade abaixa. Talvez do adulto foi o jogo que teve mais qualidade entre os três, comparando divisões. Qualidade assim, que a equipe conseguiram jogar, não sei nem explicar, mas teve um jogo mais controlado. O Dunas Casa Nova e Giga Sport, porque o Garava venceu muito fácil e a Fran e Cabrabó faltou um pouquinho de qualidade, mas eu acho que são equipes com certeza candidatas ao títulos. E o que chamou a atenção antes da bola rolar? Rapaz, o que chamou a atenção, no meu caso eu já sabia desde manhã, foi a presença do Carapiá e do Ítalo. O Ítalo eu já sabia, o Carapiá só vi saber na hora do jogo. Carapiá e Ítalo jogaram na Série Ouro, não vão jogar mais divisão especial, é a regra que tem. Eles podem jogar um jogo da Série Ouro e agora não podem mais. Se jogar a Série Ouro a partir de agora, eles estão fora da divisão especial. Agora, sobre o Ítalo, o prefeito de Casa Nova, o secretário, agora eu fiquei na dúvida se foi o Fred ou se foi, acho que foi o Fred, secretário de esportes, declarou que Ítalo deve continuar jogando a Série Ouro. Parece que eles fizeram um acordo lá e deve jogar a Série Ouro, continuar na Série Ouro, o Ítalo. Mas, lembrando, se ele jogar ainda a Série Ouro, ele está fora da divisão especial. Já jogou o que poderia jogar. Deixa eu ver quem mais tá aqui, ó. O Dinho, tamo junto, Dinho. Beleza, o Cássio tava lá. Cássio, futsal, nosso futsal pernambucano, craque de bola, um baixinho que joga muito. Eu encontrei com ele lá e perguntei, e aí, Cássio, não jogou a Série Ouro por quê hoje? Aí ele, não, eu tinha um extra ontem, e aí ficaram com medo de me relacionar e não chegar a tempo. Mas no próximo jogo eu tô. Ou seja, o Cássio também vai jogar um jogo pelo Dunas Casa Nova. Vai jogar a competição toda pela seleção de Casa Nova, na divisão especial. Mas também está confirmado na Série Ouro, o Cássio Futsal vai jogar, eu acho que esse jogo de sábado, contra a equipe do Trindade, que inclusive terá a minha narração no YouTube da Copa TV Grande Rio de Futsal. Tia, deta sempre aí, é isso aí, ó. O Cássio, minha estagiária, até esqueci de mandar ela botar a imagem. Minha estagiária, minha esposa, tá ligada, já colocou o Cássio, tem um minutinho, eu nem tinha visto.
Esse aí que tá aí na imagem, o craque de bola, ele me confirmou que vai estar no próximo jogo pela Série Ouro. Vai usar a regra debaixo do seu braço e vai jogar a Série Ouro, mas claro, ele vai jogar a competição toda apenas na divisão especial, beleza? O empate foi um empate justo, viu? Um empate muito justo. Casa Nova e Dunas com certeza se provaram mais ainda que serão os favoritos ao título da Série Ouro. Giga tem um time muito compacto, um time, acho que por peça, um time até melhor que o Dunas de Casa Nova. Mas o Dunas Casa Nova com esses reforços, como o Riquel, o Alan jogou muito. Alan e Alex, mas o Alan se destacou mais do que o Alex. Jogaram muito, mas eu acho que no contexto geral, o elenco treinado pelo Eduardo Mororó, meu parceiraço, tá melhor, viu? LDF Futsal ligadinho na FFV, tamo junto. Continuando, lembrando que daqui a pouquinho eu vou montar a seleção do campeão da rodada de abertura, da festa de abertura. Eu quero ver se vocês vão concordar comigo. E agora vamos falar do Garapa e do Dom Malan. E vou dizer uma coisa, o Garapa estragou o jogo, no bom sentido do Garapa, ruim para o Dom Malan. O Garapa abriu o placar cedo demais, na minha opinião. Deixou o jogo sem graça, rapaz, deixou o jogo frio. Abriu o placar rápido e logo buscou o 3-0. Aí os caras, com certeza, com total merecimento, sentaram no resultado para descansar, era uma poupada. É normal do futsal, do futebol, quando o time consegue uma boa vantagem, a tendência é que cadencia o jogo. E aí conseguiu o 4-0 no final do primeiro tempo. Foi pro intervalo tranquilo demais o jogo, a torcida nem se envolveu, porque realmente foi um jogo, entre aspas, sem graça, bom para o Garapa, ruim para o Dom Malan. O Dom Malan acho que pode até agradecer esse 4-1, viu? Porque o 4-1 não diz o que foi a partida. Ou diz porque o Garapa sentou no resultado. Porque o Garapa começou de uma forma muito, mas muito avassaladora. Não sei se vocês concordam comigo, viu? E aí, o Netinho foi o destaque do jogo com 2 gols. E mais uma vez mostrou que é fato, né? O que eu já falei na outra central FFV. O Garapa mostrando que tem um elenco muito forte, e vou reafirmar. É o elenco mais forte da competição. Com essa sempre veio com o time forte. E com essa junção voltou mais forte ainda com essa junção com o Lotão. Ficou um elenco muito, muito bom. E eu acho que realmente é o elenco mais forte para esta edição. E aí, para mim, foi o melhor jogo da... Não sei se é o melhor jogo da noite. É o melhor jogo da noite em relação à divisão especial. Mas causou expectativa. Não foi um jogo lá tão animado, mas foi bom o jogo. Foi um jogo assistível. Mas para a divisão especial poderia ser melhor. A Frane e Cabrobó, uma partida muito equilibrada, sem gols no primeiro tempo, com momentos bons para os dois lados. Eu acho que se qualquer uma sai com a vitória, seria um placar justo, assim como também o empate. E volto a dizer, falei na chamada e vou dizer aqui também, não vimos ainda o melhor nível da competição. Mas isso é normal, rapaziada, não se preocupem. São times muito qualificados, tanto o Garapa, quanto o Dom Malan, quanto o Afrânio, o Cabrobó e as 8 equipes. É normal. Esse nível da competição ainda está abaixo. E a primeira rodada sempre tem adaptação, entrosamento, jogadores chegando. E o calor, como eu já falei, estava quente demais naquele ginásio do Sesc. Então, o que a gente espera é que o nível ainda cresça muito nas próximas rodadas. Lembrando que a divisão especial dá uma pausa, basicamente um mês, só volta agora, dia 18 de maio, para completar a primeira fase. Isso foi um pedido das equipes para que os jogos ficassem mais próximos um do outro e que o gasto seja menor. Beleza. Destaque da rodada, como eu já falei, se teve um nome que chamou a minha atenção, chamou a atenção de todos, naquele ginásio do Sesc, durante o sábado, foi o goleirão Felipe Oreia, que chegou com responsabilidade porque substituía o Caio Sapo. E aí o Felipe Oreia realmente foi um paredão. Tá aí na imagem, estagiária desenrolada? Ele mesmo, bora simbora. Tá ligeira. Esse goleiro aí, Felipe Oreia, estreando pela primeira vez na competição, fez uma grande... 18 de abril, acho que eu falei 18 de maio, não foi, pai? Isso mesmo, 18 de abril volta a divisão especial.
E o Felipe Ureia fez muitas defesas. Eu postei um reels dele hoje e ainda fechou o placar com o gol. Aí não tinha como não ser outro destaque que não fosse o Felipe Ureia. O goleiro, quando está inspirado, ele tem o poder de mudar o jogo. Ele conseguiu deixar o Cabral escondido diante da sua defesa, porque o Cabral em muitos momentos esteve melhor que o Afrânio, talvez até na maioria dos momentos, mas travou muito na defesa do goleirão Felipe Ureia. E aí, rapaziada, quantos minutos de live, Ana Clara? Bora ver aqui. Bora se bora, que ainda vou montar a seleção da abertura. 16 minutos de live. Ainda vou montar aqui a seleção da abertura. Em nome da Connect Protestar. Certo agora? Connect aqui? Connect Proteção Veicular. Minha estagiária ficou brigando no primeiro episódio, porque eu falei Connect, mas estava com a placa na Mobiliarte e vice-versa. Connect Proteção Veicular, Mobiliarte, tamo junto. Mandar um abraço também para futevale.com. Rapaziada, pra mim... deixa eu responder logo aqui, meus seguidores. Boa noite, Futebol Amador em Foco. Seja bem-vindo à Central FFV. Bubis Garapeiro. Danilo vai jogar pelo Garapa ainda, Luiz Paulo? Bubis, vou buscar essa informação, porque eu vi que ele vai talvez jogar a Kings League, né? Isso, por isso a sua preocupação. Eu te juro que amanhã eu vou estar lá no Sesc transmitindo a Frane do Malan e eu vou buscar essa informação, porque eu não sei de verdade, viu, Bubis? Vamos buscar. E aí, eu vou montar aqui a seleção do campeonato, minha estagiária. Calma aí, deixa eu falar logo aqui, vai ficar de surpresa. Pra mim, o goleiro é o Felipe Ureia. Não vou nem explicar mais o porquê. O Felipe Ureia do Afrânio, pra mim, foi o destaque da abertura. Foi o principal destaque, na verdade. O fixo eu vou botar, tem muitas opções, mas eu vou botar o Mojinho. Pra mim, foi um grande nome do time do Afrânio ao lado, logo depois do Felipe Ureia. Ele que, inclusive, buscou a jogada do primeiro gol, recuperou a bola e achou o passe no Robinho, abrindo um placar o Afrânio. Pra mim, Mojinho foi o melhor fixo da abertura. Alas, o Netinho, autor de 2 gols do Garapa. Netinho, craque de bola do Garapa. Pra mim, foi o destaque do Garapa naquele jogo, do Malan contra Garapa. E por isso, Netinho entra nessa seleção da abertura. O outro ala é um guri. É um guri de bola, bom de bola, de olho nele. É o Moisés. Quem é Moisés, Luiz Paulo? Essa seleção não é só dos adultos, não. Aqui eu vou botar tudo. Sub-10, sub-20, adulto. E pra mim o Moisés foi o grande nome do Rio Vale Esportes, do Ouro Preto, na goleada diante do Petrocity. Moisés, pra mim, foi outro destaque que entra na seleção da abertura, da festa de abertura. O Moisés entra na seleção. Aí o pivô, vocês pensaram, eita, Luiz Paulo disse que é uma pessoa pequena que entrou na seleção. É muito pequeno, ele é desse tamanhozinho, ó. Eu entrevistei ele. É o Cauê, rapaz, pivô do Auxiliadora. Ele que goleou o Ananeri do Castro Alves, Cauê do Castro Alves, que goleou o Ananeri por 9-2. E pasmem, de 9 gols, 6 foi do Cauê. Aí me diga uma coisa, tem como o Cauê do Sub-10 ficar de fora, Matheus Sequinho? Não tem como o Cauê ficar de fora desta seleção da abertura. Cauê, se tiver alguém aí, já manda pra ele, senão eu vou postar também os cortes. E o treinador, quem é o treinador? Eu vou colocar o Bruno Damasceno no Garapa. Luiz Paulo, ganhar com o Garapa é obrigação, nem sempre. O Bruno Damasceno sobre controlar o resultado muito tranquilo. E pra mim foi o treinador da abertura. E aí, eu quero saber também se vocês concordam com essa seleção ou se fariam diferente. Eu acho que tá legal, viu? Eu acho que tá legal. Resultados de ontem. Para fechar, já entrando na parte final lá da edição do Central FFV. Ontem tivemos 3 jogos. Sub-10. Nelly Maria foi derrotado pela Auxiliadora por 5-2. Aí logo depois no Sub-14... Ana Clara, tu postou aí a arte? Esqueci de pedir, rapaz. Botou aí a arte da seleção? Acho que não, viu?
Foi erro meu. Botar aí pra fechar logo a seleção. Botou? Isso aí, tá aí. Os 6 atletas que pra mim, os 5 atletas e o treinador, que pra mim foi o melhor treinador. Essa pra mim foi a seleção da Central FFV. Se quiser tirar a print, bora simbora. E o resultado de ontem, bora simbora. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o resultado de ontem. O Nelly Maria, como eu disse, perdeu por 5-2 para o Auxiliadora. Aí logo depois o Auxiliadora foi quem perdeu por 3-1 para o Colégio Gel. E no Sub-20, no Sub-14 isso aí. E no Sub-20 o TGS venceu o Vila Mocó por 4-3. Resultados de ontem, segunda-feira. A bola volta a rolar amanhã e eu vou estar lá. Amanhã tem Copa TV na FFV. Transmissão ao vivo da FFV do jogo entre a Fran e Dom Malan, categoria Sub-20. Beleza? Então eu espero vocês amanhã nesse jogaço. E é isso, galera. Em nome da Conex Proteção Veicular, em nome da Mobiliarte, esse foi o segundo episódio da Central FFV. Curtiu? Gostou? Qual foi o melhor momento dessa live? Eu gostei de novo. Vai ter todo ano, toda a minha vida eu quero manter esse Central FFV. Eu gosto de conversar com vocês. Se vocês gostam de futsal, futebol, já segue aí a Futsal e Futebol do Vale. Quinta-feira tem mais. 8 horas para a gente comentar sobre os jogos de amanhã e sobre os jogos de sexta e sábado. Vai ter palpite, vai ter muita coisa boa aqui na FFV. Roda a vinheta aí, minha estagiária. A melhor do mundo. Tchau, tchau. Bora simbora. Até quinta-feira ao vivo. Amanhã eu tô on lá em Petrolina, Fran e Dom Malan. Tchau, tchau.